Hello, galera! Trouxe para vocês agora alguns exercícios falando sobre o Simple Past. Lembra que a gente viu anteriormente que o auxiliar do Simple Past é o did, vai ser usado em frases negativas, interrogativas, e naquele caso especial na afirmativa, ele funciona como ênfase. No nosso primeiro exercício, a gente tem ali verbos regulares e verbos irregulares. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar todas essas frases para o passado, né? Todas elas estão no presente, a gente vai ter que transformá-las para o passado. Por exemplo, na primeira frase, ali ó, she loves lasagna. O verbo love é um verbo regular. O que a gente aprendeu sobre os verbos regulares? Verbos regulares, eles podem ter a terminação em ed, ied ou apenas a letra D. ED vai ser a regra geral, então com a maioria das palavras. IED, aquelas palavras terminadas com Y e precedidas de consoante. E o D, apenas aquelas palavras que já terminam com a letra E. Então, por exemplo, she loves lasagna. Essa palavra é um verbo regular e já termina com a letra E. Então, o que eu faço? Vou acrescentar apenas o ED. Então, no passado vai ficar she loved lasagna. Na segunda frase, a gente também tem um verbo regular. Ali, ó, he travels to France. O verbo travel é o verbo viajar. Né? Então, ele viaja à França. No passado, como que eu vou fazer isso? He traveled to France. Outro caso. I don't speak Chinese. Agora a gente tem uma frase na negativa. Reparem, o auxiliar do presente ali é o don't. E o auxiliar do passado só pode ser o didn't. Então, vou substituir ali o don't pelo didn't. Vai ficar I didn't speak Chinese. Vamos lá, próxima letra, a letra D. Does she love you? Agora temos uma pergunta. Então, o mesmo caso ali do presente vai acontecer no passado. Então, o auxiliar vai lá para o começo da frase para a gente transformar isso em uma pergunta. Então, vou substituir o does pelo did. E lembrando que o verbo continua na forma original dele, porque aqui a gente tem uma frase na interrogativa. Então, no passado fica did she love you? Ponto de interrogação. Letra E. They don't play soccer. Vou seguir ali o mesmo modelo da letra C. A gente tem uma frase na negativa. Vou trocar o don't pelo didn't. Então, no passado fica they didn't play soccer. Outra frase. Do you buy candies? Pergunta. Vou trocar ali ó, o do início da minha frase pelo did. Então, did you buy candies? Né? Então, você comprou doces? E vou repetir o restante. Então, primeira parte tranquila, né? A gente só trocou ali os verbos por passado. E no caso do auxiliar, trocamos pelo did ou pelo didn't da negativa. Na número 2, agora a gente tem ali os verbos entre parênteses. E a gente vai ter que completar as frases usando esses verbos. Mas atenção, a gente também tem frases ali, ó, tanto na interrogativa quanto na negativa. Vamos lá. Na letra A, they, alguma coisa on foot. On foot significa pé. O verbo come é um verbo irregular. E a gente viu na nossa tabela lá anteriormente que o passado dele vira came. Então, they came on foot. Letra B, agora a gente tem uma pergunta. O que a gente viu ali? Toda vez que tem uma pergunta, o did vai para frente do sujeito. O sujeito da minha frase é o she. Então, what did she buy? O verbo vai continuar na forma original dele. Letra C. Mary, alguma coisa to the bank. O verbo go também estava na nossa lista anterior. O verbo go é um verbo irregular. E o passado dele vira went. Então, Mary went to the bank. Então, ela foi ao banco. Letra D. The airplane, alguma coisa do verbo fly. Verbo fly também é um verbo irregular. Ele é um verbo que fica bem diferente, inclusive. O passado dele vira flew. Então, lembra que eu falei para vocês? Tentem pesquisar, procurem listas maiores, uma maior quantidade de verbos para você conseguir memorizar e conseguir fazer mais exercícios ainda. Na letra E,
They, alguma coisa, anything. Ali a gente tem o verbo do, que é o verbo fazer, e pede que seja uma frase negativa. Então, auxiliar do passado na negativa, didn't. Então, they didn't do anything. Então, ele não fez nada. Número 3, a gente vai trocar as frases agora para uma frase negativa ou interrogativa e voltar ao verbo para a forma original. Então, Bob rode a bike. O verbo rode é um verbo irregular, né? Ali, ó, Bob andou de bicicleta. Rode, na forma original, né, lá no infinitivo, ele volta a ser como ride. Então, na negativa fica Bob didn't ride a bike. E na interrogativa, did Bob ride a bike? Ponto de interrogação. Na segunda frase, mesmo modelo. Olha, Felipe traveled to Disney. Frase negativa, vou colocar ali o auxiliar didn't. Então, Felipe didn't travel to Disney. O verbo não é mais conjugado no passado. Na interrogativa, coloca o auxiliar lá na frente. Did Felipe travel to Disney? Ponto de interrogação. Questão número 4. Agora a gente tem ali uma frase e nós temos que completar usando uma daquelas formas verbais. De cara, a gente já poderia eliminar duas alternativas que nós temos ali. Por quê? Dentro dessa frase, nós temos ali, ó, last vacation. Last vacation são as férias passadas. Então, se eu estou falando sobre férias passadas, é algo que já aconteceu. De cara, a gente já pode eliminar a letra D, por quê? Eu tenho ali o will. O will vai ser usado no futuro. E assim, a gente está falando de passado, não posso misturar os dois tempos. Mesma coisa acontece com a letra C, porque ali a gente tem o auxiliar do e o do vai ser usado no presente. Então, sobram duas alternativas, a letra A e a letra B. Se eu tenho uma pergunta, eu posso conjugar o verbo? Sim ou não? Pensa aí. Não, não posso conjugar o verbo, só posso conjugar se eu tenho uma frase afirmativa. Então vai ficar Where did you travel last vacation? O gabarito dessa vai ser a letra B. Questão número 5. Agora ali a gente tem uma questão usando o verb to be, né? Que é o verbo ser ou o verbo estar. E ali, ó, it was snowing last night. Então estava nevando na noite passada. Mais uma vez, a gente já pode eliminar de cara algumas coisas. Por quê? A gente prestou atenção no advérbio de tempo que a gente tem ali. Então, a partir do momento que você consegue identificar o advérbio de tempo, torna muito mais fácil a questão. Você já consegue eliminar o que você acha que realmente não pode ser. Então, ali, noite passada, já acabou. Elimina de cara a letra A, que tem o is, e a letra D, que tem o will, que é futuro. Quando a gente fala de verbo to be no passado, a gente tem essas duas formas ali, né? Que são was e o were. A gente comentou anteriormente que o was funciona como era ou estava, e o were eram, estavam, estávamos. A diferença deles é o uso com relação aos pronomes. Vocês vão ter que ter atenção, por quê? O was vai ser usado com os pronomes I, he, she e it, e o were vai ser usado com they, we e you. Vai ser usado com esses três pronomes. Então, was vai ser usado com I, he, she e it, e o were vai ser usado com they, we e you. Por exemplo, se eu dissesse, eu era um bebê. I was a baby. Então, ali, ó, ele é usado junto do was. Então, outro exemplo, se eu dissesse que eles eram amigos. Então, vai ficar they were friends. Então, anota a dica que vai garantir essa questão. Então, was, I, he, she and it. E o were vai ser usado com they, we e you. Nessa frase, it was snowing last night. Alguma coisa so cold. Se eu tenho ali o pronome I, eu só posso usar com was. Então, o gabarito dessa, letra B. Questão número 6. Na frase, they saw and heard the invention. O verbo saw é o passado do verbo olhar
E o verbo heard é o passado do verbo ouvir. E tá pedindo quais são as formas, né, desses verbos. A gente tem 2 verbos ali no passado e teria que ver quais serão as formas deles no infinitivo. Então, o verbo só é o verbo ver. Como que eu posso dizer ver em inglês? A gente tem ali, ó, save and ride, say e hate, sit e have, see e hear. O verbo ver em inglês só pode ser ou look, que nem tem ali, ou see. Então, nesse caso aqui, o gabarito da questão vai ser a letra D. Então, por quê? O verbo see é o infinitivo do verbo só, que é o verbo no passado, e o verbo hear, que é ouvir, é o infinitivo do verbo heard, né, que é o passado dele. Na questão número 7, ali por último, a gente vai ter que usar agora uma short answer, que é aquela resposta curta. Lembra que as short answers são formadas a partir de yes ou no, mais o pronome e o auxiliar. Atenção sempre quem é o sujeito dessa frase para você não errar a questão. Então, olha, did you receive support from any organization? Então, você recebeu auxílio, você recebeu assistência de alguma organização? Lembrando que you funciona tanto como você ou vocês. Então, eu posso responder usando eu ou nós. Vamos dar uma olhada. Então, eu tenho ali, ó, yes, he did. Presta atenção, se eu tenho ali, ó, pronome he, tem alguma coisa falando sobre ele na frase anterior? Não, não tem. Então, não pode ser. Então, letra B, yes, we did. Letra C, no, she didn't. Letra D, no, they didn't. Lembra, eu tô falando com you. You pode ser você ou vocês. Então, eu vou responder usando we. Então, yes, we did. Então, sim, nós recebemos esse auxílio. A letra B, a letra C não poderia ser porque eu tenho ali she, não tem nada relacionado a feminino na pergunta. E a letra D, eu tenho they. Seriam eles ou elas, e ali eu não estaria me incluindo, ok? Então, vamos seguir, tem muito mais conteúdo por aí.